Flamengo. Olá, meus amigos, desejo um bom começo de semana a todos, uma boa segunda-feira, e vamos falar aqui do futebol de ontem, o futebol do Cuiabá de ontem, né? Porque mais um vexame, mais uma vergonha do nosso Flamengo. É claro que muitos vão falar que o torcedor não entende de futebol. A gente pode não entender de futebol, pode não ser especialista. Mas nós, se não entendêssemos de futebol, a gente não ia nem assistir. Então, o que eu acho, e também não fiz faculdade de astrologia, então vamos dizer o seguinte, o que eu penso é que alguma coisa estranha está havendo dentro do nosso Flamengo, ou seja, é uma incógnita, ninguém sabe o que está acontecendo. O que pode se perceber é que parece que os jogadores desistiram do Brasileirão. Parece. Isso aí é minha opinião, não é informação. Por quê? Veja bem, o Botafogo já somou 13 pontos na frente. O Flamengo eles precisam perder 4 jogos e empatar 1. E o Flamengo ganhar 5. Mas com esse tipo de jogo que o Flamengo vem fazendo, não é possível. Aí, é claro, muitos vão falar assim, mas o São Paulo é culpado. Não tem dúvida, também eu culpo. Eu não bato palmas há muito tempo para o São Paulo, mas eu também não quero jogar a derrota para cima dele. Por quê? Porque, veja bem, escalou mal, tudo bem, escalou mal, mas um time que jogou ontem, com a má escalação que ele fez, aquele time do Flamengo daria para encarar tranquilamente o Cuiabá se tivesse vontade, mas não vimos vontade, vimos falhas acima de falha. E parece, né? A gente tem uma impressão que o Flamengo, para jogar a Copa do Brasil, é outra coisa. Entendeu? Eu já não vou nem dizer da Libertadores, porque quando nós jogamos com o Olímpia no Maracanã, não foi um baita do jogão, não. E nós, como torcedor, eu, por exemplo, não posso falar nós porque eu não respondo pela torcida. Eu, como torcedor, estou preocupado para quinta-feira. Estou totalmente preocupado. Não que eu perdi a esperança eu não perco. A torcida brasileira flamenguista, 42 milhões, tem esperança sempre. A prova é que, veja bem, vão aos estádios. Chega no dia que tem jogo do Flamengo em suas casas, às vezes deixa de assumir alguns compromissos para ver o jogo. Então, a torcida não perdeu a esperança, mas o time parece que perdeu a esperança, principalmente no Brasileirão. O jogo de ontem foi uma vergonha. A nossa defesa é uma peneira. E não só a defesa, todo mundo. Então, eu disse e repito, se nós pegarmos jogador por jogador, mesmo os reservas que jogaram ontem, mesmo aqueles que nunca jogaram, são jogadores, com todo o respeito ao Cuiabá, que não vamos falar superiores a eles, porque se fosse superiores tinha ganho, mas são jogadores muito bem pagos para fazer aquele vexame que fez ontem, ou melhor, não jogarem. Então foi uma vergonha. O que a gente tem uma impressão do lado de fora, porque nós não estamos lá dentro, né? É que parece que o Flamengo está dividido. Parece que um grupo aceita o que o São Paulo fala e outro parece que não. Agora, eu não vejo um treinamento, porque nós não temos jogadas ensaiadas. Nós temos lampejos, coisas que acontecem por aquilo que eu já falei, pela categoria dos nossos jogadores. Mas até quando nós vamos pagar esse sapo todo? Sabe o que eu penso do Flamengo? É uma frase nossa, dos antigos. O Flamengo hoje está no mato sem cachorro. Você entendeu? Parece que é um cachorro sem dono. Ninguém tomou uma decisão. A gente, já é a segunda vexatória que nós tomamos do Bragança, de 4-0. A diretoria não tomou uma providência. A providência não é ficar entrando no mercado da bola, oferecendo 80 milhões, 90 milhões, 100 milhões. Não é isso.
Isso não é dirigir o Flamengo. Dirigir o Flamengo é pegar, num resultado desse, a diretoria entrar num vestiário e falar para o jogador: o que é que está vendo? Vocês são pagos para isso? Vocês ganham um tremendo de um salário para apresentar um futebol desse, ou melhor, não apresentar um futebol na hora que precisa? Porque o Flamengo tem a obrigação, não só o Flamengo, eu penso assim, eu sempre digo, eu joguei futebol e eu não era craque, mas eu nunca entrei num jogo para perder, eu não. Eu nunca entrei num jogo sem vontade, por mais que eu não fosse um tremendo senhor jogador, né? Mas eu jogava, raça eu tinha, vontade eu tinha, não tinha esse negócio de entrar para vacilar para o adversário, não. Então, o jogador que tem vergonha na cara, o jogador ele entra para jogar. E se ele tem condição física e técnica, ele tem de empregar isso. Mas ontem nós não vimos nada. Nós vimos uma bagunça, um bando de gente que não sabia o que fazer com a bola. O time não sabe o que fazer em campo, em determinados jogos. Nós nunca tínhamos perdido para o Cuiabá. Ontem perdemos. É claro que com mérito do Cuiabá, porque se o Cuiabá estava vendo que o Flamengo não jogava, falava: peraí, vamos jogar nós. E não foi demais, ainda porque o nosso goleiro Matheus Cunha pegou algumas bolas. Mas outra coisa que eu não entendo é esse futebol que o Flamengo vem apresentando. Eu só não entendo como eu não aceito. Como torcedor eu não aceito. Porque é um chutão para frente. Os 99,5% dos chutes que vão para frente caem no pé do adversário. E a nossa defesa não acompanha. O jogador da defesa faz um jogo bom e o outro ruim. Eu não entendo. Não adianta dizer: a defesa era reserva. É reserva, mas se está no Flamengo, ele tem que ter competência para jogar quando for solicitado. Não existe esse negócio. O jogador que está no banco, eu estou no banco, então quando eu entrar eu vou jogar mal. Nada disso, tem que jogar bem. É a oportunidade que ele tem para provar que ele é melhor do que o titular. Mas a gente não vê isso. O que a gente vê é uma vergonha. Ontem foi uma vergonha. Eu não desliguei a televisão logo no começo do segundo tempo, porque eu gosto de assistir o jogo para falar alguma coisa aqui e não falar bobagem. Eu não sou especialista em futebol. Eu falo aqui, o meu bate-papo é com os torcedores, eu sempre digo, eu converso com os torcedores que eu não conheço e dou a minha opinião. Eu não sou especialista, eu sou torcedor de raça, de vontade. Eu me sinto envergonhado. Por quê? O dia de hoje para nós, para aqueles que torcem para o Flamengo, é um dia vexatório, porque nós vamos ter de escutar a graça. A nossa sorte, quem mora aqui em Santos, é que o Santos não foi bem. Entende? Os times daqui de São Paulo também não estão indo bem, porque senão era pior ainda. Porque nós estamos pagando mais bobagem. Quando o Flamengo perde de monte, caramba. Onde é que está a vontade desses jogadores? Não adianta ficar só culpando o técnico. Não. O técnico é culpado, a diretoria é culpada, todo mundo é culpado, mas os jogadores também. Não tem raça, não tem vibração, não tem respeito pelo torcedor. Veja bem, ontem em Cuiabá, eu aqui até peço desculpa para o torcedor do Flamengo que mora no Cuiabá. Porque, veja, eles esperam, às vezes, anos para ver o Flamengo. Sabe lá o sacrifício que alguns, não vou dizer todos, muitos têm muito dinheiro, mas alguns não. Sabe lá o sacrifício que o cara teve de pegar e falar para o filho: olha, você vai ver o Flamengo que o papai sempre fala para você. E leva o filho no campo, todo alegre, todo feliz para ver o Flamengo. Aí acontece isso. O filho deve sair e falar para o pai: papai, isso aí que é o Flamengo? Então, indiretamente, o pai não tem uma força para pedir para o filho: filho, vamos comigo, vamos torcer para o Flamengo, que o Flamengo é um grande time. Essa derrota para o moleque, para o adolescente, para o menininho que foi a primeira vez ver o grandioso Flamengo, fica na cabeça dele. Puxa, a primeira vez que eu fui, meu pai me levou para ver o jogo do Flamengo, o Flamengo tomou uma goleada. O Cuiabá era muito mais forte que o Flamengo, e meu pai falava que o Flamengo era um time forte. É isso aí. Isso o jogador deveria pensar, que ele tem uma responsabilidade nas tristezas que tem hoje nas pessoas. Não são todos
que consegue, com a experiência de vida, que nem eu, que tenho 85 anos, consegue assimilar essas derrotas. Mas ontem, pode ter certeza, muitos que não conseguem, choram, ficam tristes, vão para casa, deixam de comer, deixam de dormir. Por quê? Pela paixão que tem pelo futebol do Flamengo. E o Flamengo faz esse papelão. Os jogadores tinham que ter um pingo de decência e entrar em campo, pelo menos se dedicando, que ontem eu não vi nada disso. Ontem eu vi uma cambada de... parecia de zumbi. Eu vi. Quem não gostar do que eu estou falando, pode falar, pode fazer comentário, pode me criticar. Mas ontem eu vi um bando de zumbi, uma bagunça desorganizada. E outra coisa, era uma bagunça ainda desorganizada, pior ainda do que somente uma bagunça. Quando eu digo que o Flamengo está no mato sem cachorro, tá. O Flamengo está uma terra arrasada nesse momento. Agora, quinta-feira, qual é a nossa esperança? Nós vamos sentar na frente da televisão. O jogador que já comprou ingresso vai fazer a viagem, vai lá para ver o Flamengo jogar contra o Olímpia, esse joguinho. Será que vai ser esse jogo? Acha que foi fácil no Maracanã? Lá vai ser mais fácil ainda? Não vai. Eles vão vir com tudo para cima do Flamengo. E se der, bata aqui, ó, se der um azar de fazer um gol, nós estamos ferrados. Então, a diretoria, ela tem uma tremenda responsabilidade. Tem muita responsabilidade com isso, porque ninguém chama atenção. Eu sempre falo aqui, dou alguns exemplos. Numa empresa, quando existe departamentos gerenciados, é claro, pelo seu gerente de cada departamento, quando um departamento começa a cair para o vermelho, o presidente chama esse gerente, conversa com ele: o que está vendo com o teu departamento que não tem uma produção? Onde é que estão os erros? Vamos nós dois aqui conversar para ver o que está errado. Se for preciso, vamos fazer diferente. Vamos chamar você e a tua equipe, vamos conversar. Vamos ver o que está havendo, por que nós não estamos produzindo. Se a empresa dá todas as condições, os salários estão em dia, vocês têm as condições de trabalho tranquila, né? E na verdade são bem remunerados, e está em vermelho. Por quê? Alguma coisa está errada. A mesma coisa no futebol. O senhor presidente, o Rodolfo Landim, não tem de ficar somente falar em estádio, falar em museu. O museu, é claro, é interessante pra caramba. A história do Flamengo é uma história espetacular. Mas ele não é um presidente simplesmente para cuidar só de museu ou de SAF. Ele é um presidente para chegar e chamar a diretoria junto com os jogadores e falar: o que está vendo nisso aqui? Porque esse negócio de ser amigo, é claro, a amizade é importante, mas precisa separar a amizade da competência. Porque não adianta ser simpático ou incompetente, não interessa. Precisa chamar a atenção não só do técnico, o técnico e os jogadores. Não é pegar o técnico e mandar embora, não vai resolver. Nós já estamos no sétimo técnico, não resolveu. O Flamengo não vem vindo do Dorival para cá, não vem fazendo boas apresentações. Com o Dorival também no final do mando do Dorival também começou a vacilar. E de lá para cá não houve mais nada. Eu sou flamenguista, eu adoro uma vitória do Flamengo. Eu tenho paixão pelo Flamengo, mas eu separo a paixão da razão. E a razão me diz que o Flamengo não vem tendo um desempenho espetacular. Está ganhando, algumas até por acaso, faz um gol de repente, visto lá o jogo do Corinthians, que nós no finalzinho fizemos um gol e ganhamos. Então, tá assim. Eu sei. Eu faço vídeo porque eu gosto de conversar, e ao mesmo tempo a gente extrapola esse aborrecimento que a gente tem com o Flamengo, né? Porque é triste para nós. Porque eu não respondo, eu não falo só por mim, eu falo por milhões de torcedores, que muitos deles não têm muita alegria, muitas alegrias na vida, muitos vivem na dificuldade.
E a paixão é o futebol. Muitos torcedores não pensam se o futebol de hoje é uma máquina de dinheiro. Eles pensam no quê? Eles pensam nisso aqui, isso aqui é Flamengo. E eles sofrem muito, muito. Eu conheço muitos torcedores que choram quando o Flamengo perde. Eu conheço torcedor que fica desesperado, nem almoça no dia de hoje, aqueles que têm o almoço para suas refeições. Mas o jogador não pensa nisso. O jogador deveria ter um pouco mais de vergonha. Eu não vou dizer caráter, porque não tem nada a ver o caráter com o futebol, mas vergonha. Vergonha quando entrar em campo com a camisa do Flamengo, pensar, olhar para as arquibancadas e ver, puxa, quantos desses aí gastaram o dinheiro do almoço para poder vir ver o jogo? Quantos desses trouxeram seus filhos para mostrar o Flamengo? Então nós temos que jogar, mas não o de ontem. O de ontem foi uma vergonha. Eu não tenho vergonha do Flamengo, eu tenho vergonha do empenho e o desempenho que não existe desses jogadores, que jogam quando quer. Se tem bronca ou não do técnico, não interessa. Se eu trabalho numa empresa, eu não gosto do meu gerente, eu peço as contas e vou embora. Eu não vou pedir para o presidente tirar o meu gerente, porque ele não vai sair, ele foi contratado. Então, quando eu não estou bem numa empresa, eu vou embora. Mas não adianta trabalhar com má vontade. E o que eu estou vendo de alguns jogadores é má vontade. Não gosta do São Paulo, não interessa. Mas o São Paulo é que está no comando, então vamos jogar para ganhar. Acabou. Esquece o São Paulo. O treinamento dele não é bom, mas eu sou técnico. Eu tenho uma técnica aprimorada, eu vou usar em campo. No mínimo eu vou ter vontade, mas ontem nós não temos vontade. Me desculpe, meus amigos torcedores, mas é um desabafo verdadeiro de coração. Eu não estou aqui, não faço meus vídeos para receber like e visualizações. Não, eu faço meu vídeo para conversar com os torcedores e, ao mesmo tempo, como eu já disse antes, desabafar, porque não pode continuar dessa maneira. Até quando vai, eu não sei. Porque a gente, quando pensa que vai seguir, que a chave virou, quebra a fechadura. Então, gente, vamos ter esperança para ver se, pelo menos quinta-feira, contra o Olímpia, no Paraguai, o Flamengo toma vergonha e entre com vontade. Não pode somente quando entra com os titulares jogar bem, tem que jogar bem sempre, porque uma equipe de futebol, que nem o Flamengo, onde paga muito bem todos os jogadores, não tem somente 11, tem 25, 30 jogadores e todos eles têm de estarem aptos a jogar bem. Todos eles têm obrigações de treinar com vontade, todos eles têm a obrigação de manter seu corpo preparado tecnicamente e fisicamente. É obrigação do jogador, porque é a profissão dele. Se eu sou um engenheiro numa empresa, eu tenho de me atualizar e sempre estar bem para desempenhar a minha função. No campo, o jogador também tem essa obrigação. Não importa se ele ficou 3 jogos sem jogar, o treinamento é para manter a parte física. E se ele tem conhecimento técnico, é só desempenhar com vontade. E o mais importante, eu dou um alerta para os jogadores, que eles não vão nem ver meu vídeo, mas eu vou deixar aqui um recado. A todos os jogadores, à diretoria, ao técnico, departamento médico e físico, respeite o torcedor, porque se o Flamengo existe, é por causa de sua torcida. Se o Flamengo existe, é por essa paixão que nós temos pelo Clube de Regata do Flamengo. Então, gente, escute o que eu vou falar. Respeite os 42 milhões de torcedores que não medem esforço para torcer. Um abraço a todos e saudações rubro-negras.